isso, a gente apresenta Márcio Nuttels, ele é diretor do Instituto Nuttels e o Márcio é médico nutrólogo especializado em emagrecimento. Este assunto tem roubado a cena, tem sido um tema permanente, não é por menos que pela primeira vez na história, doutor Márcio, a obesidade superou a desnutrição entre crianças e adolescentes em idade escolar no mundo. É muito sério este assunto e a partir de hoje nós vamos conversar com o Márcio Nuttels toda a quarta-feira, a cada 2 semanas, para falar sobre este tema. Mas no primeiro dia da nossa conversa, doutor Márcio, conhecer quem é Márcio Nuttels, da onde que vem, enfim, até porque o sotaque vai entregar que não é gaúcho, né? Então, primeiramente, bom dia, que grande honra tê-lo aqui conosco. Bem-vindo. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de trazer a possibilidade de debatermos sobre um tema de grande relevância, porque quando a gente fala em emagrecimento, muitas pessoas entendem que é a estética envolvida, e nada contra, estética é importante, mexe com a autoestima das pessoas, mas eu queria mostrar hoje o problema grave que isso traz na saúde pública. Depois a gente pode abordar isso, mas como a ideia é primeiro me apresentar... Eu já fiquei na vontade de te fazer mais perguntas sobre o assunto, mas vamos começar do começo, né? Como você diz. Da onde vem Márcio Nuttels? Como é que tu chega aqui ao Rio Grande do Sul e a Lajeado? Bom, eu me chamo Márcio, eu sou médico nutrólogo. Eu atuo nessa área aí há cerca de 11 anos, sou de Maceió, Alagoas. Primeira vez que eu pisei no Rio Grande do Sul foi em 1998 para estudar. Concluí meus estudos, conheci a Fernanda Giongo, que é a minha esposa, e também atua na medicina, né, na área da dermatologia. Levei a gaúcha embora, porque a ideia era voltar para Maceió, né, montar bagagem. Ela foi contigo? Ela foi comigo, né? Mas eu brinco, né, que para o relacionamento estar saudável a gente tem que aprender a dizer sim, senhora. Então, a patroa disse, a gente tem que voltar pro Rio Grande do Sul, tô com saudade da minha família. E como eu já vivi muito tempo fora de casa, já morei em vários locais, já morei nos Estados Unidos, enfim, então, Fortaleza, Brasília, nessas andanças aí de estudos, né, para mim é muito mais fácil me adaptar. Então, decidimos voltar pro Rio Grande do Sul. Eu disse, se não vamos estar perto da minha família, então vamos procurar estar perto da sua família. Perfeito. Então a gente vai estabilizar em Lajeado, essa foi a ideia. Inicialmente a gente montou uma clínica de menor tamanho, cerca de 70 metros, que era a Modele Clínica Integrada, né? E durante 10 anos eu estava ali. E esse ano, em janeiro, nós abrimos o Instituto Nuttels, uma clínica bem maior, um ecossistema de saúde e bem-estar estético. Vai ser um instituto, porque aí tem vários braços, tem um braço educacional saindo, mentoria para médicos, né? E tudo que o paciente precisa dentro da área de saúde e bem-estar estética, a ideia é que ele encontre ali medicamentos, suplementos, abordagem com nutricionistas, médicos, enfim, a ideia é essa, é ter um complexo que traga tudo que o paciente vai precisar. Pois é, doutor Márcio, este assunto ganhou escala nesses últimos tempos, as pessoas estão efetivamente cuidando mais do corpo, da estética, não sei se é da saúde, porque tem muitos procedimentos errados também que acabam fazendo, e por outro lado, um avanço da obesidade, né? Desenfreada, inclusive, com dados, né, que rompem níveis e índices históricos. Por quê? E aí, voltando à sua primeira fala, por que a obesidade é um problema e precisa ter este olhar cada vez mais atento de todos nós? Muito bem, então se somarmos as pessoas que estão brigando com a balança aí, são sobrepesos e obesos, isso dá mais da metade da população. Então, isso falando Lajeado, Vale do Taquari, extrapolando isso pro Brasil e mundo, isso é uma tendência mundial. Então, nós precisamos dar a devida atenção que o tema merece. Por quê? Sabemos que a obesidade ela está associada ao maior risco de hipertensão, diabetes, câncer, infarto, AVC, problemas articulares, apneia do sono, ronco, morte súbita, então por aí vai. Já deu 2 mãos. Pois é. Então vamos parar por aqui para não assustar, né, quem está nos ouvindo, né? Então é importante dar a devida atenção. E esse problema ele surge não é por um problema de falta de exercício ou de comer demais apenas. É uma forma muito simplória de explicar o problema. O problema ele é multifatorial.
Então tem questões genéticas envolvidas, tem questões de alterações de microbiota intestinal, questões de compulsão por alimentos hiperpalatáveis, distúrbios metabólicos, distúrbios hormonais. Então é muito mais complexo o problema, por isso que existe um crescimento desenfreado disso aí. Pois é, mas esses nomes estranhos todos que tu falou aqui para nós, e o ouvinte está igual interpretando assim, como saber que eu tenho essas coisas que tu acabou de relatar, Márcio? Vamos lá. Primeiro ele tem que saber que ele não tem culpa de estar assim. Isso é uma coisa que eu queria deixar claro aqui na nossa conversa hoje, porque quem está acima do peso, esses problemas fazem com que ele realmente não consiga chegar onde ele deseja, e só gera frustração. Primeira coisa, a gente tem que acolher essa pessoa que está nessa situação. A partir desse acolhimento, a gente precisa entender que a abordagem tem que ser múltipla. O problema, eu não falei que ele é multifatorial? Então, eu tenho que usar múltiplas ferramentas. Então, eu tenho que usar técnicas, por exemplo, da medicina de precisão. Avaliar a microbiota desse paciente, se possível, avaliar a genética desse indivíduo, fazer exame do DNA para entender como que o corpo dele funciona. Isso são tecnologias que temos hoje. Utilizar medicamentos. Ainda existe muitos mitos, né, em cima dos medicamentos. Pois é. Porém, o uso correto, né? Eu costumo dizer assim, qual foi a grande virada de jogo aí com relação ao tratamento da obesidade? É o avanço dos medicamentos, tá? Dos medicamentos. Medicamentos. De novo, não existe uma única ferramenta, tá? Quando a gente fala no medicamento, canetinha milagrosa, a gente precisa entender que sim, ela é sensacional se bem utilizada, mas pode trazer mais doença. Então, o paciente que usa um medicamento potente, ele está diante de uma arma poderosa, que pode trazer o resultado que ele deseja ou pode prejudicar a saúde dele. Eu costumo dizer o seguinte: você quer ir daqui para Porto Alegre, vamos dizer, qual é o melhor meio de transporte mais rápido, eficiente e seguro? É um avião a jato. Então, é uma arma poderosa. Se você não sabe pilotar esse avião, você não sai nem do solo. E se sair, você vai cair ali na frente. Qual é a forma segura de utilizar os medicamentos? Tem que ter um acompanhamento profissional, né? Então tem muitas pessoas, inclusive, comprando, né, um medicamento em mercado paralelo, sem receita, né? Achando que aquilo vai trazer o resultado. Aí tem efeito colateral, não consegue manejar isso, aí diz que o remédio é ruim. Ou até tem algum resultado. Aí o que acontece? Para de usar o medicamento antes do tempo, sem fazer o desmame correto, sem fazer a avaliação correta, e aí tem rebote, reganho de peso, e diz que o medicamento é ruim. Então o medicamento é uma arma, é uma ferramenta que, se bem utilizada, vai trazer o resultado que a gente deseja. Se mal utilizada, vai trazer mais problema. Porque a pessoa que usa um medicamento desse em doses elevadas, elas vão perder peso, mas pode perder até metade desse peso de músculo, o que é péssimo. Pode perder cabelo. Só repete isso: um medicamento, dependendo como tu usa, tu perde metade do músculo. É possível, a metade do peso. Caramba, foi perdido. Isso é perigosíssimo? Muito perigoso, porque o que acontece? As pessoas usam o medicamento de forma equivocada, perde músculo. Perde peso, perde gordura e perde músculo. E aí param de usar. Aí tem rebote. E quando reganham peso, reganham tudo de gordura. Só que agora elas voltam pro peso que tinham até mais, porém com menos músculo. E aí para emagrecer vai ficando mais difícil. Entende o problema? Então precisa ter uma avaliação de um profissional. Por exemplo, no Instituto Nutrios, o paciente já chega para minha consulta com mais de 50 indicadores bioquímicos para eu avaliar como é que está funcionando. Eu não posso ver indicadores isolados, né? Eu preciso ver mecanismos, como é que funciona o corpo desse paciente. Eu costumo dizer que a minha ideia não é afinar um instrumento, é afinar uma orquestra. Então, glicose. Glicose em jejum não me diz nada. Ela pode estar alta e não ter um problema, pode estar baixa e ter um problema. Eu tenho que ver glicose com insulina, com hemoglobina glicada. Então, só estou dando alguns termos para fique claro que é necessário fazer uma abordagem com múltiplas ferramentas e entender como é que o corpo do paciente funciona. Aí a gente consegue o quê? Instituir um tratamento personalizado e assertivo. Aí o resultado vem. E isso com base em até 50 tipos de exames? Eu costumo pedir mais de 50 exames. Existem 50 exames para fazer? Então, a primeira abordagem é levantamento de dados. Quanto mais informação, entendeu, Fernando? Eu sei que você é um cara que se cuida, dá para ver que você está magrinho. Mas vamos imaginar que você estivesse querendo emagrecer. Eu preciso te avaliar como um todo. Você não é um olho, não é um braço, não é um cabelo. Você é um ser humano complexo. Perfeito. Eu preciso entender isso por inteiro. Como é que funciona o seu organismo, entendeu? Então, essa primeira etapa é extremamente importante. Dura 2 horas a minha primeira consulta. 2 horas? 2 horas. Por quê? Eu preciso entender
sobre essa pessoa. Eu preciso primeiro fazer uma escuta ativa. Quais são as dores? Quais são os objetivos? O que é que esse paciente realmente sente? Como começou o problema dele? Depois a gente vai fazer uma análise de composição corporal, entender o que é músculo, o que é gordura, ver os exames bioquímicos, exames de sangue. Se pudermos utilizar ferramentas da medicina de precisão, teste genético, teste de microbiota, tudo são dados, informações. Aí eu consigo instituir um plano assertivo e personalizado. Você falou agora, olhando pro Fernando, que ele tá magrinho e que ele tá bem, né? Estar magrinho é sinônimo de estar bem? Boa pergunta, Rodrigo. Não é. Existe o magrinho que metabolicamente não tá saudável. Mas eu não sou esse cara. Não, você, pelo visual, você tá cheio de energia aí, tá vendo? Eu tô na ponta do casco, como se diz. É, isso aí, boa. Não tá na capa da gaita, não. O Martini já não sei. Pois é, aí eu tenho que fazer exame aí pra ver. Tá me cuidando. Tá cuidando, Rodrigo? Então, assim, estar acima do peso não é necessariamente sinônimo de estar doente, mas muito provavelmente sim. Tá? A gente sabe que existe um termo chamado obeso metabolicamente saudável. O que é isso? É aquele cara que está acima do peso, fez exames, mas mostrou triglicerídeos normais, um hemograma normal, mas se ele vier para mim e eu pesquisar de forma mais profunda, eu vou achar alterações. E os estudos já mostram que se no momento ele não evidencia esses problemas nos seus exames, ele tem maior risco de morrer mais cedo. Então, ele está em risco por estar acima do peso. Isso é fato, ponto. Obesidade, existe um CID, Código Internacional de Doença, e tem que ser tratado com devido respeito, a devida atenção. Por outro lado, estar magro não significa necessariamente também estar saudável, tá? Não é sinônimo de saúde. Então, tem que se avaliar e ver esses indicadores. Quando a gente fala em tecnologias, 50 tipos de exames que o senhor solicita aí a partir das primeiras consultas, que tecnologias nós tivemos nos últimos... Eu lembro que há pouco tempo atrás a cirurgia bariátrica era talvez a única saída que se tinha, né, para a pessoa, né, voltar e conseguir perder peso, né? Hoje me parece que tem tantos e tantos outros mecanismos existentes. Como a tecnologia também se ampliou e se modernizou nesses últimos anos em relação a isso, Dr. Márcio? Olha, Fernando, a cirurgia bariátrica, ela ainda é uma realidade, porém eu vou ser um tanto agressivo talvez na minha fala, mas com os dias possivelmente contados. Por quê? Hoje nós conseguimos, com as ferramentas que temos disponíveis, se a pessoa tiver acesso a essas ferramentas, nós conseguimos resultados de cirurgia bariátrica. É mesmo? Só para você entender, o que é um medicamento eficaz para o emagrecimento? Ele tem que comprovar que ele pode baixar em mais de 5% a perda de peso. Hoje nós conseguimos mais de 20%, 22,5% de perda de peso com um único remédio. Então, acima de 20% é resultado de cirurgia bariátrica. Então isso já é uma realidade. E o problema da cirurgia bariátrica, eu conheço muitos casos que fazem e volta em pouco tempo depois, volta o problema, além de ser um problema alimentar pro resto da vida. Não basta, isso, né? Não é suficiente. A cirurgia bariátrica, ela tem seu espaço, né? Tem pacientes que vão precisar, vão se beneficiar, mas é uma cirurgia mutilante. Quando você resseca um pedaço do intestino, a cirurgia ela se torna restritiva e desabsortiva, ou seja, vai ter perdas de nutrientes. O paciente está comendo, às vezes, mas não está absorvendo os nutrientes. Então ele precisa e merece de um monitoramento próximo para o resto da vida. E o medicamento pode causar o mesmo efeito desde com essa orientação técnica especializada. Me parece que aqui tem um ponto cirúrgico no contexto dessa situação. Sobre isso, os teus pacientes, ou a maioria dos pacientes, eles têm pressa para emagrecer? A maioria das pessoas tem pressa. As pessoas são ansiosas, elas querem emagrecer ontem. E eu apoio isso. Por quê? Se a gente entende que a obesidade é uma doença e que gera uma repercussão tremenda no organismo, aumentando o risco de doenças graves, qual é o melhor momento para essa pessoa deixar de estar nessa situação? Ontem? É ontem. Sim. Então a gente tem que ter uma abordagem imperativa, eficaz, né? Tempestiva e realmente eficiente. E é possível? É possível. Olha só, eu vou falar em média, tá? Para ficar claro para as pessoas. Hoje a gente consegue uma média, eu vou falar uma média tranquilinha aí, 4 quilos por mês.
Tá? É possível com estratégia eficiente. Algumas pessoas vão um pouco mais acelerado, outras um pouquinho menos. Às vezes o início é um pouco mais rápido, em algum momento pode desacelerar. Em média dá isso. Então você calcula aí, baixar 20 quilos aí, 25 quilos, vai em 6 meses, né? Possível. É rápido. Só que aí vem um detalhe. O emagrecimento hoje não é o maior desafio. O maior desafio é vencer o efeito sanfona. Então depois que emagreceu, manter. A gente tem que... As pessoas querem relaxar. No momento mais crítico do processo, as pessoas querem... eu já emagreci os 20 quilos que eu queria e agora vai ter rebote. Eu garanto que se parar com a estratégia, eu tô dando uma garantia, vai ter rebote. Vai ter. A não ser que a gente faça uma estratégia de 3 etapas. A primeira é a transformação, resultado. Segunda, consolidação. E aí é cheio de detalhes aqui, mas a gente tem que dar continuidade no tratamento para fazer o desmame dessas ferramentas no momento oportuno, entendeu? Porque é uma nova rotina, é uma nova vida. Exato. Imagino que não é só o medicamento, é também um novo hábito. Novo hábito. Então, a única forma... hábitos, né? Então, o paciente que recém está iniciando no processo, eu não vou exigir dele o 100% de estilo de vida saudável, porque ele não está pronto, ele não tem nem energia para fazer exercício. Então, primeiro eu entrego o resultado. Eu entendo que esse é a melhor abordagem. Aí o paciente se motiva e aí depois a gente vai trabalhando a mudança de mentalidade. Na fase de consolidação, eu digo que é uma transferência de responsabilidades, onde eu vou retirando o meu apoio, minhas armas, e o paciente tem que começar a caminhar com as próprias pernas. Então tem estratégia para isso também. Então tem um acompanhamento mais longo, não adianta imaginar que vai tomar 6 meses de medicamento e largar o Dr. Márcio, tem que ter acompanhamento, né? Se fizer isso, ele vai ficar feliz da vida por 6 meses, aí em 2 meses ele vai voltar a engordar tudo de novo. Quanto tempo em média dura todo o tratamento com o senhor? Aí depende de cada indivíduo, né? Mas eu vou dizer assim, essa fase de transformação, que é a primeira etapa, eu diria que normalmente pela média do que as pessoas precisam perder de peso, dá 6 meses. E aí depois a gente fica aí em torno de mais uns 6 meses, às vezes 1 ano, sob um monitoramento mais rígido, né, mais próximo. E depois vem o quê? É uma vigilância constante para a vida toda, porém não precisa tão próximo. Sim. Então, a cada 6 meses fazer uma consulta, fazer o exame de bioimpedância para ver composição corporal a cada 2 meses, né? Então tem estratégias. A gente não pode relaxar total, senão vai começar a ter um reganho de peso lento, né? Márcio Nuttels, nosso tempo está esgotado quando o assunto é bom e olha, a gente percebe o quanto realmente nós não estamos falando de qualquer um falando sobre esse tema tão complexo. Márcio Nuttels é especializado nesse tema e é por isso que a partir de agora, a partir de hoje, a cada 2 semanas estarás conosco abordando alguma forma. Hoje a gente foi um pouco mais genérico, nas próximas a gente vai ser mais específico, aprofundar um tema de forma mais eloquente, mas de fato é um tema que requer a atenção de toda a sociedade e o melhor, né? Quem está aí nessa situação de sobrepeso ou de obesidade tem como sair dessa, né, e ficar melhor. E é o que também o programa está propondo, né, fazer a partir de hoje. Tá bom? Um forte abraço, obrigado pela tua presença por aqui e vai ser uma grande honra, uma grande satisfação bater esse papo todas as quartas-feiras de 2 em 2 semanas. Foi um prazer, obrigado pela oportunidade, um prazer sempre compartilhar informações que engrandecem aí a saúde da população e conte comigo aí, 15 dias estaremos aqui com certeza.